indicador extremamente raro está apontando algo absurdo para acontecer dentro do Bitcoin. E eu quero te mostrar tudo nesse vídeo, além de atualizar vocês sobre o nosso desafio de R$1.000 a R$10.000 em 30 dias operando Bitcoin. Será que nós vamos conseguir atingir essa meta? Bom, faltam pouquíssimos dias para fechar o mês de abril e eu quero mostrar tudo isso para vocês. A grande verdade é que o Bitcoin ele vem dentro de uma lateralização já há alguns dias / semanas. E essa lateralização, inclusive aguçada por um pequeno e leve movimento de alta, está fazendo os investidores ficarem em dúvida. Será que o bear market acabou? Será que agora vamos voltar a subir? Ou será que isso é uma armadilha? Será que o preço vai cair? Eu quero mostrar tudo isso para vocês agora. Então, bora para minha tela. Bom, antes de tudo, deixa eu te mostrar aqui a análise do nosso último vídeo, onde eu mostro para vocês, né, o Bitcoin ali na casa dos 78.353 dólares por unidade, e onde eu faço esse estudo aqui, né, explico para vocês durante todo o vídeo que o Bitcoin poderia sim fazer um movimento de correção, quem sabe voltar a 70 mil dólares logo logo. Mas calma, abre seu coração porque eu tenho novas atualizações, eu tenho novas análises que eu preciso mostrar para vocês. Inclusive, se você não sabe, aqui no canal eu não apenas trago análises, mas eu coloco meu dinheiro em risco. Eu mostro para vocês na prática as minhas operações. E, inclusive, estamos aqui com a nossa conta, que começamos com 200 dólares na série de 1.000 a 10.000 em 30 dias. A nossa conta aqui dentro da BingX, que é a corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações. Se você não tem conta criada na BingX, eu vou deixar um link aqui embaixo. É um link onde você vai ganhar desconto nas taxas de negociação. Cria sua conta lá, porque é por lá que a gente faz as nossas operações. E olha só, aqui está, os meus ativos atuais. 749 dólares. A gente começou essa conta com 200 dólares no dia 1º de abril. E nós estamos chegando ao dia 27, então, né? Hoje, dia 27 de abril, com 749 dólares. Ou seja, 3.740 reais. Para quem começou com R$1.000, é uma baita de uma valorização de patrimônio, né? De capital. E é uma conta pequena. Ficamos em apenas uma operação. Se a gente conseguisse acertar essa última operação, se tivéssemos tempo para fechar essa última operação, a gente possivelmente bateria os 2.000 dólares, os 10.000 reais. Então, meus amigos, bom, agora eu já expliquei para vocês a análise que apresentei no nosso último vídeo, no episódio 13, e mostrei também o saldo da conta, como está a nossa conta no dia de hoje. Eu quero te mostrar também agora a nossa análise, porque seguindo a lógica do nosso último vídeo, qual é a análise? A análise é simples. O Bitcoin, ele está fazendo movimentos rápidos e parando, fazendo movimentos rápidos e parando, congestionando, né? Aqui é um exemplo claro disso, ó, lateralização, movimento rápido, lateralização, movimento rápido, lateralização, movimento rápido, lateralização. E o meu argumento do último vídeo é que nós estamos muito próximos, né, a essa lateralização aqui embaixo, esse caixote aqui embaixo, e que possivelmente o preço seguraria nessa região por mais tempo, quem sabe podendo voltar a 70 mil dólares. Mas eu tenho algumas atualizações. Eu tenho que mostrar para vocês alguns estudos que eu fiz durante o final de semana e que modelam um pouco melhor essa análise que eu tinha apresentado para vocês. Bom, o primeiro estudo segue a linha do nosso último vídeo, então nós temos aqui aquela região, né, aquela linha de tendência de baixa que foi rompida e naturalmente o preço do Bitcoin, ele tende a fazer pullback nessas regiões para depois se recuperar, para depois voltar a subir. Então esse aqui é o ponto de partida inicial da nossa análise. Tenho também aqui uma outra análise gráfica mostrando que o Bitcoin tinha acabado de tocar uma região muito importante de resistência de preço no gráfico semanal. A gente pode migrar aqui também do gráfico semanal para o gráfico diário. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Inclusive o preço do Bitcoin que está a 77 mil dólares, né? Então já está abaixo do nosso ponto de análise do último vídeo. E aqui estamos, né? Então tinha uma resistência muito forte nessa região. O preço do Bitcoin sentiu essa resistência e fez um movimento de baixa, então, de queda. Cuidado. Muito cuidado, porque esse caixote aqui, meus amigos, que a gente acabou de entrar, essa região vai ser uma região de extrema turbulência e tem um indicador mostrando pra gente que o mercado está um caos total e eu vou apresentar pra vocês, tá bom? Bom, então, mais essa análise aqui mostrando que a gente tinha duas regiões de resistência, a primeira foi rompida, mas eu argumento no último vídeo sobre, eu não sei se você assistiu o nosso último vídeo da série, mas assiste, sobre um falso rompimento, né, que é praticamente o que nós estamos observando aqui agora. Bom, eu quero te apresentar um estudo mais detalhado ainda, te explicando que esse falso rompimento pode durar um pouquinho mais e que o preço pode ainda surpreender mais, exatamente, te deixar ainda mais maluco nesse curtíssimo prazo. Primeiramente, vamos lá. Deixa eu trazer aqui algumas informações para vocês, algumas atualizações para vocês. Por que o Bitcoin voltou e tocou os quase 80 mil dólares hoje durante a madrugada? Por que isso aconteceu?
de ontem para hoje durante a madrugada. Vamos lá, vamos pro gráfico aqui, por exemplo, de 15 minutos, que eu quero mostrar isso para vocês. Ó. Por que isso aconteceu de ontem para hoje, principalmente ali, ó, no dia 26, às 10, 11 horas da noite? Por que isso aconteceu? Simplesmente a geopolítica influenciando, né? Saiu uma notícia de que o Irã ofereceu aos Estados Unidos um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz, encerrar a guerra e adiar as negociações nucleares. Então, acordo proposto pelo Irã, né, acabou fazendo com que o Bitcoin, isso aqui era um rumor, na verdade, né, acabou fazendo com que o Bitcoin voltasse à casa dos 79 mil dólares, quase 80 mil dólares. Entretanto, todavia, na mesma velocidade com que subiu, ele caiu, né? Caiu e agora está caindo um pouquinho mais, seguindo aquela nossa análise. O que eu quero te mostrar aqui rapidinho é que o varejo, meus amigos, o mercado de varejo, ou seja, o spot, ele está acreditando em alta. Os pequenos investidores estão acreditando em alta. Já os investidores mais experientes, eles estão apostando em baixa. Então aqui a gente tem um indicador de baleias dentro do mercado, um delta do indicador de baleias no mercado, mostrando exatamente isso, né? Que os investidores grandes, os mais experientes, ainda estão apostando na queda do mercado. E aí, eu quero te mostrar, por exemplo, essa operação, né? Que foi apresentada lá no X, de uma conta, meus amigos, que tem milhões de dólares, está vendida agora em Bitcoin em mais de 40 milhões de dólares e também em outras criptomoedas. Então olha só, o nosso amigo aqui, essa baleia, abriu um short em 77.860, tá? Abriu um short de milhões de dólares. Olha só, aqui, acho que a gente tá falando de algo em torno de 100 mil, milhão, 3 milhões. Aqui 7 milhões no Ethereum, 706 mil em Solana, AVAX, BNB, ou seja, shortando todo o mercado e pegando a alavancagem, totalizando algo em torno ali de 40 milhões de dólares em vendas. Então, uma operação feita por essa conta e uma conta que tem uma performance, né, um PNL, acho que você não vai conseguir ver, mas que tem um PNL extremamente alto. A pergunta é: isso aqui é informação privilegiada ou será que é apenas um apostador? Deixa aqui embaixo. Você acha que esse cara, com esses valores de capital aqui, ele está apostando ou será que ele tem alguma informação em relação à geopolítica? Por quê? Porque ele abriu essas operações pouco antes da reunião de Trump com autoridades de segurança para revisar as negociações com o Irã. Então fica meio suspeito, né? E agora eu quero te mostrar aquele indicador que eu mencionei no começo do vídeo e que é um indicador raro, isso aqui acontece raramente e que está apresentando uma dinâmica de mercado bem interessante. Eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou te ensinar agora, porque é um conteúdo mais técnico, mais detalhado, mas que vai te ajudar a entender uma questão dentro do mercado que é muito importante relacionada a mercado futuros. Então, não esquece de prestar bastante atenção. Bom, meus amigos, aqui em cima a gente tem o Long Short Ratio, que é a razão entre compradores e vendedores dentro do mercado futuros. Aqui embaixo a gente tem as liquidações agregadas e aqui, como terceiro indicador, temos a taxa de financiamento. Bom, liquidações agregadas a gente não vai analisar nessa parte agora, tá? Nesse momento do vídeo. Mas vamos ficar atentos, primeiramente, ao Long Short Ratio e também à taxa de financiamento. Bom, o que está acontecendo no mercado e que é algo raro é a taxa de financiamento do Bitcoin ficar negativa por tanto tempo. Olha só, deixa eu mostrar para vocês a seguinte questão. Depois que o Bitcoin escorregou para a casa dos 60 mil dólares, a taxa de financiamento do Bitcoin ficou negativa e está negativa há um bom período já. Inclusive, nessas últimas semanas, né, nesses últimos dias, uma taxa de financiamento extremamente negativa. Esse aqui pode ser um dos motivos mais claros e óbvios possíveis para a alta que a gente viu no Bitcoin e o porquê essa alta pode ser uma armadilha de curto prazo. Eu vou te explicar primeiramente o que é uma taxa de financiamento. Imagina o seguinte, temos o preço do Bitcoin no mercado spot, esse que você compra para holdar, que você pega e coloca na sua carteira e deixa lá guardadinho. E temos o Bitcoin no mercado futuros, que é os contratos de Bitcoin, os derivativos de Bitcoin, aqueles ativos que as pessoas compram para especular dentro do mercado e colocam o seu capital como margem. Beleza, entendido isso? Acho que você conseguiu compreender, né? Então, meus amigos, o preço do Bitcoin Spot e o preço do Bitcoin Futuros, eles são diferentes. E eles são diferentes justamente porque são mercados diferentes. Um é o mercado real do Bitcoin e o outro é o mercado que derivou do Bitcoin. Bom, se você entendeu até aqui, maravilha. Agora fica um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que você vai compreender também. O preço futuro do Bitcoin tem que acompanhar o preço do mercado spot, porque o preço do mercado spot do Bitcoin é a referência. Ora, é a referência, então o preço do futuros tem que seguir o preço do spot, já que é a referência, é um derivativo do Bitcoin, deriva do preço do Bitcoin. Para ajudar a equilibrar os movimentos do mercado futuros, existe uma taxa chamada taxa de financiamento.
Por que essa taxa de financiamento foi criada? Imagine que o preço do Bitcoin no mercado spot esteja subindo muito forte, mas no mercado futuros o preço esteja caindo, porque os investidores de futuros estão acreditando em queda do Bitcoin e o preço e o mercado spot está acreditando em alta do Bitcoin. Então existe uma descorrelação e não faz sentido isso acontecer, já que o futuros tem que seguir o preço do Bitcoin. Então, para evitar esse tipo de cenário, foi criada a taxa de financiamento pelas corretoras do mercado cripto, porque são elas que fornecem, né, esse mercado de futuros para você poder pegar dinheiro emprestado, se alavancar e fazer as operações. Bom, agora você entendeu, né? Então, quando a taxa de financiamento fica negativa, isso significa que quem está apostando na queda do mercado, paga uma taxa para quem está apostando na alta do mercado. Quem está apostando em short paga uma taxa para quem está apostando em long. E vice-versa. Quando a taxa de financiamento fica positiva, quem está em long está pagando uma taxa para quem está em short. Olha só que legal. Isso garante que o preço do mercado futuros siga exatamente o preço do mercado spot. Porque vamos supor que o mercado spot está subindo e o mercado de futuros está ali lateral ou até mesmo caindo. Como as corretoras resolvem isso? Colocando uma taxa. Então, quem está apostando aqui, né? Vamos pôr aqui, ó, futuros e aqui spot. Quem está apostando que o Bitcoin vai cair, né? E está caindo. Quem está apostando aqui no mercado futuros que o Bitcoin está caindo, vai ter que pagar dinheiro, na prática, uma taxa nas suas posições para quem está em long. E isso faz com que os investidores parem de apostar em short, já que eles estão pagando uma taxa para se manter naquelas posições de short. Tá? Então, a taxa de financiamento, ela regula o mercado. Ela serve como uma ferramenta de controle de preço no mercado futuros. Beleza? O que eu quero mostrar aqui para vocês e por que esse indicador é raro? Está acontecendo uma confluência muito grande entre taxa de financiamento e entre long-short ratio. Esse indicador está mostrando para mim, agora, que existe muito mais players, aqui ó, short, existem muito mais players apostando que o Bitcoin vai cair no mercado futuros. E por conta dessa quantidade grande de gente acreditando que o preço vai cair no mercado futuros e que, logicamente, eles estão fazendo uma previsão do mercado spot, a taxa de financiamento ela ficou negativa, justamente para todo mundo que está apostando em short pagar para quem está apostando em long. Isso é uma medida artificial criada pelas corretoras para equilibrar os preços entre mercado futuros e mercado spot. E, durante essa taxa de financiamento negativa, o que a gente percebe é que o mercado se recupera, porque o incentivo para você ficar em posições de short é negativo. Então, essa taxa de financiamento negativa faz com que o preço se segure, pelo menos. Ele pare de cair e se segure, principalmente no mercado futuros. Beleza, então você entendeu isso. E qual que é o sinal que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Qual é a dica que eu estou querendo mostrar para vocês? Essa taxa de financiamento, como uma ferramenta cíclica, ela vai ficar positiva em breve. E essa taxa de financiamento positiva, com tanta gente apostando em short, vai ser um incentivo ainda maior para shorts serem abertos dentro do mercado. Porque agora eles vão receber para abrir essas posições. E é bem provável que o mercado caia, que o mercado corrija, voltando para essa região dos 70 mil dólares por unidade. Então, esse estudo, ele mostra sobre o sentimento dos investidores. O que os investidores estão acreditando? Eles estão acreditando que o mercado vai corrigir, que o mercado spot vai corrigir. Mas eu quero te alertar para uma coisa muito importante. Isso é provável, mas com o nível de volatilidade atual, eu fico muito desconfiado do seguinte movimento. É bem possível que, de fato, a gente vá a 70 mil dólares. Inclusive, eu acredito tanto nisso que eu estou posicionado, acreditando que o mercado vai corrigir. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. No nosso desafio, eu tô ali com uma operação de venda dentro do Bitcoin. Ó, posições abertas. Então, aqui está, ó. Então, a gente está aqui com uma posição de venda no Bitcoin, tá? Ó, 214 dólares negativo nesse exato momento. Mas estamos acreditando, então, na queda do Bitcoin. É uma operação que eu abri, meus amigos, já tem um tempo, tá? Já tem bastante tempo, para falar a verdade. E o meu 0 a 0 está aqui nessa região, 74.880. Mas, o que eu quero dizer para vocês? Eu tomaria muito cuidado com o seguinte movimento. Um preço do Bitcoin caindo até essa região dos 74, 75 e depois subindo novamente, indo buscar os 81 mil dólares para liquidar aqueles que vão começar a shortar o mercado mais pesado, uma vez que a taxa de financiamento vai ficar positiva,
liquidar essas posições para depois, de fato, buscar os 70 mil dólares. Então, uma das coisas que eu vou fazer na minha posição é trazer essa posição para o 0 a 0. Por que eu vou trazer para o 0 a 0? Porque eu não quero ficar posicionado em short, mesmo acreditando que o Bitcoin vai cair a 70 mil dólares. Por que eu não quero ficar posicionado em short aqui? Eu quero aguardar o Bitcoin me tirar dessa posição, voltar a subir por algum motivo, né, geopolítico, ou até mesmo para liquidar posições de short, para aqui nessa região eu me posicionar novamente na ponta da venda, acreditando então nessa pressão vendedora, tá bom? Então essa é a atualização que eu trago para vocês. Fiquem atentos à volatilidade principalmente e entenda que por mais que o Bitcoin esteja subindo, fez um movimento de alta legal, foi 80 mil dólares, ainda não começou o bull market, nós ainda estamos dentro do bear market. E esse sentimento dos investidores no mercado futuros mostra isso de forma muito clara pra mim. Bom, se você gostou do meu vídeo, se você gostou da nossa análise, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e chapuletar o dedo no like. Um forte abraço a todos, falou, valeu, é nóis!